Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Vamos beber água. E sem mais delonga, vamos estar finalizando, o livro de Amós, o profeta menor. Presta atenção, hein? E não vamos nos esquecer de dar o like, Dá o joinha aí, vai embaixo assim, aperta o joinha, entendeu? Para incentivar nós continuarmos com os nossos estudos, tá bom? Compartilha com seus grupos, com seus familiares, seus irmãos, com você mesmo, entendeu? Presta atenção, hein? Então, e assista nossos vídeos até o fim, para poder entender, para poder participar, interagir, compreender, para nós avançarmos, A gente avançar, cada vez nós temos que estar revendo nossos textos para poder entender o contexto. Se nós não assistirmos os vídeos, não vamos entender o contexto, dos nossos estudos, das nossas histórias, dos nossos textos. Então é preciso entender, tá bom? Presta atenção, hein? Se nós não entendermos os textos, de hoje, não vamos compreender, nós não vamos compreender o contexto. Temos que entender o contexto de ontem para entender o texto hoje. Entendeu, menino? Porque a gente precisa avançar na graça e no conhecimento para poder o quê? Para ensinar. Somos discípulos, fazendo discípulos. E você só pode dar o que você tem, não é verdade? Preste atenção. Mas lembrar sempre que nós recebemos o quê? Da luz, da lucidez, que vem do alto, o Espírito Santo de Deus que nos ilumina pela revelação, Jesus Cristo foi a revelação, entendeu? Preste atenção, só antigamente, na antiguidade, que através dos profetas, ele era o quê? Ele inspirava, mas vamos avante. Amós, nós temos que, desse texto, dos novos capítulos de Amós, temos que lembrar que nós viemos de um contexto do livro de Joel, que ali o povo do Reino do Norte, Reino do Sul, estavam padecendo. Era um período, resumindo, era um período de fome, porque as lavouras se secaram, porque os gafanhotos, os devoradores, ali comeu, não tinha bênção. O que é bênção? Naquele tempo que fala bênção é chuva, não tinha chuva, Nós entendendo estes contextos, vamos entender lá na frente o texto, de Malaquias, porque Deus deu bênção que sem medida, não é verdade? Bênção sem medida é chuva, Chuva. Então, ali no Joel, nós vimos que era um período de fome, Então, por quê? Por causa da desobediência, das desobediências. Não cultivaram a lavoura, não é verdade? Não repartiram de acordo, em conformidade com a palavra, não é verdade? Preste atenção. Então, vamos para Amós, que nós vimos aqui no início, até o capítulo 4, 5, a cegueira espiritual, e eles continuavam, é mera coincidência se hoje vivem assim, na cegueira espiritual, e ali eles viviam mais pela luxúria, usando, vamos dizer numa linguagem de hoje, uma linguagem que nós conhecemos, É assim, então eles usavam, as pessoas para as suas luxúrias, as mulheres principalmente, mandavam, pegaram assim à frente, e então não ligavam para o quê? Para o sacerdócio, que era o mandamento de Deus, lá de Jerusalém, no Reino do Norte, eles fizeram seus próprios reino quer dizer poder, Fizeram ali os seus dois lugares de adoração, entre aspas, porque eles
faziam o que queriam. E eles arregatavam, né? Pegavam então de tudo, mas eles usavam para luxúrias deles, não para a necessidade. A religião de Deus, como já disse, né? Já nós lemos, né? Tiago falou ali para as 12 tribos, né? Tiago pregou para as 12 tribos. Ali Tiago 1, versículo 26, 27 diz, ó gente, a religião de Deus é assistir os necessitados, né? É assistir os órfãos, as viúvas e tudo. Preste atenção, hein? Então, mas a cegueira espiritual, eles só viam coisas visíveis, eles só criam, né, no momento. Então, eles queriam viver, se aproveitar, né, se aproveitar disso, daquilo. Então, houve aquele momento de seca, né, porque aí Deus ele tirou tudo deles, para eles poderem perceber o mundo espiritual, que era do alto que vem a bênção, né? Que era a chuva, é o alimento, né? Para poder eles repartirem. Então, houve este momento. E finalizando, né? Aqui o livro de Amós, quando nós chegamos no último capítulo 9, né? O cabeçalho diz assim no versículo 11, a partir do versículo 11, restauração de Israel espiritual. Então houve uma restauração. Nós temos que lembrar que Deus às vezes ele seca, né? Muitas das vezes, como lá no livro de Malaquias, né? Que ali ele fala, se vocês se voltarem, né? Se voltarem, se vocês prestarem atenção, preste atenção, né? Eu vou, né? A abençoar vocês, né, com a chuva, né, ali no capítulo 3, no capítulo 4, né, ele está prometendo bênçãos sem medida, e repreenderei o devorador, né, ele está restaurando, porque quando há pelo menos há um justo, Deus ele é justo, né? Ele é amor e ele é justiça. Ele não deixa os seus desamparados. Então, terminando, aqui no capítulo 8 de Amós, tem o título A Visão de um Cesto de Frutas, né? Que então já estava o que, né? Lembra do tempo dos profetas, era o que? Era inspirado, era Deus que falava através dos profetas. Então, este profeta Amós, né, que era assim um pastor que carregava fardo, né, assim foi escolhido, né, para pastorear, né, ele recebia, né, a palavra para poder, né, ali levar para Israel, para ajudar também, né. Então ele disse no capítulo 5, buscai a Deus e vivei, né? Buscai a Deus e vivei. Então, no capítulo 5, diz assim, cheio de dor, eu canto esta canção triste para você, ó nação de Israel. A bela virgem Israel foi atirada ao chão, né? Pisada. Assim, trazendo para os dias de hoje a religiosidade, né? Muitas casas estão assim, né? Mas por quê? Porque não ouviram a palavra de Deus, né? Não conseguem ver, né? Ter a visão do reino espiritual e viver nelas. Não, querem viver, né? Do poder do homem, né? Da instituição terrena, não é verdade? Preste atenção, hein? Então Deus às vezes ele traz a escassez, ele traz a ruína para que vejam, para ter visão, né? Como diz, né? Buscai a Deus e vivei, porque muitos pensam que está buscando a Deus, né? O rei, mas tem que buscar a Deus no reino de Deus, não no reino humano, entende? Lembra-se que lá em João 17, a partir do versículo 14, diz, filhinhos, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, como eu também não sou. Falou para o Pai, eu não quero que os tirem do mundo, né? Quero que os proteja nesse mundo. Então é assim,
às vezes a seca veio para nós acordarmos, né? Desperta tu que dormes, para nós entendermos a palavra de Deus. Deus é espírito, né? Deus não é ritual, tradição, costumes humanos, instituições humanas, não, né? Deus, ele é espírito. Então diz aqui, versículo 3 do capítulo 5. Assim diz o soberano, o Senhor: se uma cidade mandar 1000 soldados para a guerra, apenas 100 voltarão. Né? Hoje, quando nós vimos rumores de guerra, né? Jesus está voltando, sempre houve a guerra, né? Pelo contrário, antes havia mais guerra, porque o homem era muito menos instruído, né? O homem não olhava, não entendia, não vivia, né? O mundo espiritual. Hoje, né? Deus iluminou a muitos que já conseguem ver o mundo espiritual, né? O verdadeiro poder, o verdadeiro reino, né? E nós vivemos no reino de Deus, que Ele é o que comanda, né? Nós estávamos estudando a dispensação, o modo de Deus governar o homem, né? E é Ele que governa o tempo todo, o homem que pensa que se governa. Então, muitas das vezes acontece, né? As coisas que acontecem, que nos entristece, né? E assim, pensam o quê? Pensam que às vezes, o que está acontecendo? É apenas aviso de Deus. Então Deus, ele corrige, né, a quem ama. Então houve aquela escassez, né, avisos, porque eles seriam invadidos, né? A Síria invadiu ali, levaram eles, né, cativos e destruiu, né, ali o reino do norte. Presta atenção, hein? Então, a partir do versículo 16, diz assim, do capítulo 5, por tudo isso, assim diz o Senhor, né? O Deus que dos exércitos, o soberano. Então eu sempre viso isso, o soberano. Deus, ele é soberano. Até cantam, até falam que Deus é soberano. Mas quando o homem diz que renova a aliança com Deus, né? Ainda convida outros para renovar a aliança com Deus, quem é soberano? Porque ninguém renova uma aliança que é eterna. Se renova, então ela não foi eterna. Presta atenção, hein? Né? Então, Jesus, ele nos proporcionou, né, o sangue na cruz, né? Ele ali trouxe a liberdade, a salvação, né? 2 tipos de salvação. Não é um caso aqui para explicarmos a salvação de Israel, né? Do tempo da derrubada do templo físico, que foi aquele fim de mundo ali, né? Fim daquele tempo, fim dos tempos. Então, ali Jesus de Nazaré veio que o fim dos tempos, né? Fim dos tempos da lei, dos costumes, né? Da tradição humana, né? Deus é o quê? Que iria governar a partir de, né? Então houve, e agora também estamos num final de tempos para que o povo, né, renove, não alianças, porque o homem não é soberano, mas renovar o quê? O culto racional, né? Romanos 12, culto racional, né? Mudar mudar o modo de ser, o modo de entender, né? Presta atenção, se não há mudança, não há culto racional. O culto racional não é de festas, não é de pula, blá, 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 isso, assim, outro. Isso é de homem para homem. Deus, ele recebe, sim, o louvor, o coração verdadeiro, a gratidão, o amor, né? A comunhão. Mas o resto é tudo humano, terreno, entende? Presta atenção, o que ligares na terra será ligado no céu. E nós não ligamos coreografias, né? Tudo isso é lindo, maravilhoso, mas é terreno. Nós não ligamos isso ou aquilo, a não ser o amor, a gratidão, a comunhão verdadeira, né? Dos santos, dos separados, né? Da igreja verdadeira e da igreja espiritual. Né, igreja daqui, dali, isso aqui, não, da assembleia, né, da reunião dos amados, está em Efésios 4, versículo 16, né, um povo ligado, atado, né,
na mesma visão. Preste atenção. Tem? E que povo é esse? Efésios 4:11, aquele que Deus que escolheu e que deu dons para, né, se aperfeiçoar, né? Preste atenção. Então não vamos, né, como muitos, mudar a verdade de Deus em mentira, né? Então o culto racional tem que ser todos os dias para nós nos tornarmos um pouco melhor, para assim compartilhar com outros, né? Nós só podemos dar aquilo que tem. Se você não está sendo transformado, se você não se converteu, como é que vai anunciar essa conversão a outros, né? Então a boa notícia, né? A boa notícia no tempo de Jesus de Nazaré foi a revelação, né, dele, de que ele era o Messias, né? Ali o verbo se fez carne e habitou entre os judeus. Verdade? Preste atenção. E nós não temos boa notícia, nós temos mais que isso, nós vivemos em novidade de vida, né? Então nós vivemos no novo e vivo caminho, porque o caminho foi para os judeus, foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o caminho, a verdade e a vida para os judeus, né? Nós vivemos em Cristo Jesus, 1 Coríntios 3, versículo 11, né? O fundamento de tudo é Cristo, né? O ressuscitado, né? Ele já na cruz falou: está consumado. E o que é consumado? Então ele não vai voltar, né, para consumar nada, ele já consumou, né? A menos que nós queremos mudar a verdade de Deus, é mentira, assim como muitos, né? Preste atenção, hein? Então, estamos falando sobre os profetas menores, né? Já falamos sobre os profetas maiores, com exceção de Ezequiel e Daniel, porque nós vamos ter que abrir esta cabeça para entender. E lembre-se, todos os profetas, né? Todos os profetas, todas as profecias foram até João. Então, tudo que nós estamos estudando é história de antes de Jesus. Entendeu? Preste atenção, hein? Inclusive Malaquias 3, hein, menina? Preste atenção. É de Jesus Nazareno, ainda não tinha vindo. Então nós não vivemos nem no caminho de Jesus, mas nós vivemos no novo e vivo caminho de Cristo. Preste atenção. Então, preste atenção. Versículo 18 diz assim, ó: vocês dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse, mas vocês nem sabem o que estão pedindo. Não sabem o que estão pedindo. Lembre-se, estamos falando de uma palavra de antes de Jesus. Jesus não tinha vindo, né? Não estou falando aqui de segunda vinda. Ele aqui não tinha vindo, nem primeira. Entendeu? Preste atenção, hein? Então vamos ler a palavra no seu tempo certo, com a cultura certa, né? Sabendo para quem está falando, o porquê, né? Então, quando nós lemos, né, sobre nesses livros, assim como o livro de Daniel fala da vinda do Senhor, né? Malaquias também fala ali no capítulo 2, no finalzinho ali, no capítulo 4, também fala, né? Verei a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Então, não se esqueçam, né, que esse livro é uma história de antes de Jesus, né, de Nazaré, né, filho do homem, antes de Jesus Cristo, filho de Deus. Preste atenção, hein? Então, vocês dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse, mas vocês nem sabem o que estão pedindo. Aquele dia não será uma época de luz e prosperidade, mas de trevas e de castigo. Porque ele veio para também o dia da vingança do Senhor. Aí, para entender esse que nós lemos agora, vá a Isaías 61, versículo 2, né? Porque ele veio para libertar os cativos, né? Tirar as algemas daqueles, né? E também o que veio para o dia da vingança do Senhor. Ele veio para essas duas coisas, né? Para resgatar e para o dia da justiça. Então, Jesus, ele falou sobre tudo isso ali em Mateus 24. Vai lá no versículo Mateus 24, 34, que ali está falando, nessa geração, não vai passar nenhum ir nem um tio, né? Que tudo isso não aconteça. Também lá em Mateus 5, leia todo direitinho, que está falando sobre isso. Então, presta atenção.
Mateus 23, enfim. Então, vocês serão que que está escrito aqui no versículo 18, vocês dizem, né, se ao menos o dia do Senhor chegasse, mas vocês nem sabem o que estão pedindo. Aquele dia não será uma época de luz e prosperidade, mas de trevas e de castigo, né? E terrível será uma escuridão em que vocês ficarão. Presta atenção. Sem o menor raio de alegria ou esperança. Naquele dia vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba caindo, né, nas garras de um urso, né? Presta atenção. Então aqui no versículo 21, ó, eu odeio e desprezo as suas festas. Olha a palavra, presta atenção. Aqui Jesus ainda não tinha vindo, presta atenção. Aqui ele estava o quê? Falando através de, né, o Deus de Israel, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Presta atenção, hein, Deus, que depois nós vamos falar sobre isso. Estava falando aqui, né? Através do profeta Amós. Eu odeio e desprezo as suas festas. As festas de quem? Né? A tua? Não. Presta atenção, olha o avião passando, meu Deus do céu. Então, não é as suas festas, não é as minhas festas, não é as festas de 2021, não é a festa de 2023, não é a festa, né, do nosso tempo. Está falando aqui com Israel, né? Ele não está aqui falando, pregando, entendeu? Falando profetizando para Israel. Presta atenção em mim. Ó, a lei e os profetas só profetizaram até João. Depois disso, não sei não, entendeu? É invenção. Então vamos terminar falando aqui sobre isso, né? No versículo 20, sim, o dia do Senhor será de trevas e não de luz, aquele que será de completa escuridão, sem o que? Nenhuma claridade. 21, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, né? Não aguento as suas assembleias, né, solenes. Eu não aceitarei as ofertas queimadas, nem as ofertas de gratidão. Nem sequer vou olhar para as ofertas de paz. Vou repetir Amós, capítulo 5, versículo 21. Diz, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não aguento as suas assembleias solenes, eu não aceitarei as ofertas queimadas e as ofertas de gratidão, nem sequer vou olhar para as ofertas de paz. Acabem com esse barulho nas suas canções, elas são um barulho que incomoda meus ouvidos. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Na Bíblia não só tem Malaquias 3, não. Presta atenção. Não ouvirei as músicas das suas liras, por mais belas que sejam. O que eu quero ver é a justiça correndo como um rio. Quero ver uma correnteza de justiça e retidão que não pare de correr. Vocês me ofereceram sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó povo de Israel, né? E assim, né, esse deserto hoje é a religiosidade, né? Não vão e nem deixam o povo ir, é a lucidez, né? Mas sempre seu verdadeiro interesse estava nos deuses pagãos, né? Nos bambambãs da vida, trazendo para os dias de hoje, né? Não é ali, é lá, é lá, coluna, gravata, extensão, diploma.
né? O seu rei com imagens de deuses das trevas, né? Porque e em todas as imagens que vocês fizeram, por isso vou mandar todos vocês, né? E todos os seus ídolos para o exílio, né? Para muito além de Damasco, diz o Senhor, né? E finalizando, né? Finalizando no capítulo 9, vamos terminar aqui no versículo 11, que diz assim, ó, naquele dia reconstruirei, que Deus ele é amor, né? Reconstruirei a tenda caída, né? Preste atenção o que nós estamos lendo, de Davi, que agora está em ruínas. Então, ele reconstruiu a tenda, né? Mas lembre-se, quando Jesus veio, ele derrubou o templo, né? E foi a partir de Constantino, nos anos 300, que o homem arribou o templo. Mudou a verdade de Deus em mentira, né? Então, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Então, preste atenção. Nós temos que entender o que é do homem, né? E o que é de Deus, né? Deus ali instituiu o sábado. O nosso sábado é todos os dias. Nosso sábado é Jesus Cristo, tá bom? Assim. E o homem, como ele gosta de ser Senhor, né? Ele instituiu o domingo como o dia do Senhor, né? Preste atenção, hein? Mas lembre-se que de Isaías 61, Cristo veio para nos libertar, né? As instituições terrenas veio para quê? Né? Então preste atenção, nós temos que Deus é espírito, importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Então o nosso sábado, o nosso domingo, todos os dias é sábado na nossa vida, porque todos os dias nós temos que assim trazer para nós, né, Cristo, para renovar a nossa vida, né? E a palavra diz, né, que Deus ele fez o sábado para o homem e consagrou, né? E o que foi feito para o homem? Cristo, né? Cristo, ele se deu, é verdade? Então, ele disse, aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, não temas, eu sou contigo. Tá bom? Preste atenção. Então, não busque a presença, busque discernimento do Espírito, porque maior é aquele que está em nós. Você não precisa buscar em lugar específico. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está em derredor no mundo. Tá bom? Então, para hoje também, assim, para nossa reflexão, deixo Efésios 6, do versículo 10 ao 17, 18, enfim. Preste atenção e vamos refletir na palavra, tá bom? Preste atenção, Pai seja convosco nessa reflexão. Se inscreva, deixe seu like.